vou falar algo que é fundamental para quem trabalha com procedimentos, cirurgias e tal, que é o seguinte: uma das coisas que eu recomendo que você faça é elencar seus procedimentos. Quanto demora? Quanto tempo você demora para fazer cada procedimento? Qual o esforço que você tem para fazer cada procedimento daquele? Quais as vantagens para o paciente e para você de cada procedimento? Qual o risco para o paciente e para você de cada procedimento? E uma pergunta que é fundamental também: qual desses procedimentos você mais se amarra em fazer? Isso é fundamental, sabe por quê? Porque felicidade não está na reta de chegada. A felicidade está no caminho, ela está na jornada. A vida não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros. A vida é uma maratona. A carreira do médico é uma maratona. Então, a gente precisa se divertir na jornada. A gente precisa apreciar o caminho. Então, não adianta nada. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês sobre qual o procedimento, né, que você deve focar, mas é fundamental que você escolha o procedimento também por o que você gosta de fazer. Tá? Tem um aluno nosso, que isso aqui é baseado em fatos reais, tá? Ele tem um procedimento que ele é urologista, que ele faz em 15 minutos. E ele cobra no consultório particular R$ 1.500. Então, se ele demora 15 minutos, né, o risco para o paciente é baixíssimo, a resolutividade é alta. Ele faz isso tranquilamente, né, em regime ambulatorial. Então, ele tem um retorno por hora bruto. Vamos falar de bruto aqui agora. Se ele fizer 4 procedimentos por hora, ele tem R$6.000 de retorno bruto. Né? Retorno bruto, R$6.000. Um procedimento que demora 15 minutos para ele fazer e ele cobra R$1.500. Agora, olha o outro lado da moeda. Uma cirurgia aberta dentro da urologia, né, um exemplo. Pelo plano, ele recebe R$1.500. Só que é uma cirurgia que demora 3 horas. Com alto risco para o paciente, com alto risco para o médico. E com bastante trabalho para o médico. Qual o retorno por hora desse procedimento? Se ele cobra R$1.500 e demora 3 horas, R$500 bruto. Então, olha só a clareza que eu estou passando para você aqui agora que trabalha com procedimentos. Você precisa elencar cada um deles e ver qual que é o retorno por hora, quais são os benefícios, quais deles você gosta de fazer. Por quê? Nesse caso, para esse aluno, a gente falou, cara, olha aqui, ó, essa cirurgia aqui aberta pelo plano, você está recebendo R$500 por hora, bruto. Quando botar um imposto, quando botar taxa, não sei o que, isso aí cai. Agora, esse outro procedimento, que é muito mais seguro, muito mais tranquilo para você, você faz rapidinho, é muito mais vantajoso para o paciente, você faz, seu retorno por hora é de R$6.000. Então tem que focar mais nisso. Inclusive o marketing tem que focar mais nisso, né? Então é um nível de clareza que pode mudar o jogo, principalmente para quem trabalha com procedimentos, né? Então, quando a gente tem esse nível de clareza, nossa, esse procedimento, esse tipo de tratamento aqui, no consultório particular, eu tenho um retorno por hora de R$6.000. Esse outro aqui, que dá muito mais trabalho, que é muito mais, que demora muito mais, né? Eu tenho um retorno de R$500. Então, isso virou uma chave também na cabeça dele. Então, pode girar na sua também aí, você que trabalha com procedimento, tá? É fundamental. Então, por exemplo, dentro da urologia, pegando o exemplo da urologia, e pegando o exemplo desse nosso aluno, o que ele fez? Ele começou a se posicionar para atrair pacientes, né, para oferecer um serviço diferenciado, personalizado, para esses pacientes, para esse tipo de patologia que tinha um tratamento de procedimentos que ele conseguia ter um retorno por hora maior. Só que teve uma das conversas que a gente teve, né, com esse aluno, ele virou para mim e falou assim: Sidney, mas tem algo que, cara, eu me amarro demais em fazer, que é, por exemplo, a questão de tratamento de cálculo, né, de cálculo renal, né, enfim. E aí eu falei para ele assim, cara, então faz esse posicionamento também. Por quê? Porque não é só sobre grana, é sobre você fazer o que você se amarra, é de você, né, tá ali se divertindo fazendo o que você faz. Então isso é fundamental, né? Então, sim, é possível você ganhar bem, sim, é possível você ajudar muitas pessoas e sim, é possível você fazer o que você ama, né? Quem disse que a gente tem que escolher uma coisa ou outra? E agora, ou eu ganho bem ou eu faço o que eu gosto? Escolhe os dois, faz os dois, tá bom? Então o que a gente recomenda, pessoal? A gente recomenda o seguinte, é uma das primeiras tarefas, né, que quem entra no nosso curso a gente recomenda. E eu estou recomendando para você aqui agora.
no nosso curso a gente oferece toda uma lista, né, um exercício mesmo para fazer, né, todo esse diagnóstico situacional. Mas aqui para vocês é o seguinte, pega uma tabela de Excel, tá? E numa coluna você lista todos os seus vínculos. Todos os seus vínculos, numa coluna. Na outra, você coloca tempo trabalhado. Você coloca o retorno que você tem. E aí você calcula. Por exemplo, aí você vai botando nas linhas, né? Por exemplo, consulta de plano de saúde. Eu trabalho tantas horas, né, por mês. Né, e eu recebi nesse mês tanto. Aí você faz uma conta simples, uma divisão simples, você vai ter o retorno por hora. Meu vínculo público, se tiver, então trabalho tantas horas, recebo tanto por mês, valor por hora trabalhado. Eu adicionaria uma outra coluna que é satisfação com o vínculo, né, com o que você faz. Consultório particular, a mesma coisa, eu trabalho tantas horas, tenho tanto de faturamento, tanto de retorno por hora, tanto de satisfação. Tá? Agora, dentro do consultório particular, é importante você separar, por exemplo, quais são as unidades de negócio que você tem. Né? Quanto que você ganha de consulta, quanto você ganha... Por exemplo, quem trabalha com procedimento, fazer uma listagem dos procedimentos, fazer o que eu acabei de falar. Desses procedimentos, ver quanto tempo demora, né? qual que é melhor para você e para o paciente, qual que você mais gosta de fazer. Né? E aí, com essa listagem, com esses cálculos, você vai ter uma clareza muito grande sobre onde você deve, inclusive, focar no seu marketing, no seu serviço, tá? Para atrair e fidelizar esses pacientes. Tem um exemplo de um aluno nosso, Dr. Vanderlan Campos. Ele é cirurgião vascular e a coisa que ele falou pra gente que mais encantou ele com o nosso curso foi o fato dele ter parado. Ele trabalhava muito, já tinha um bom faturamento, enfim, estava feliz na carreira dele, só que ele não tinha clareza de quanto ele estava trabalhando e qual o retorno que ele tinha de cada vínculo. Então, por exemplo, uma das coisas no diagnóstico situacional dele foi que, ele até fala pra gente isso na entrevista que eu fiz com ele, cara, eu estava dedicando muito mais tempo para alguns vínculos que nem eram os que eu mais gostava e não eram os que estavam me dando mais retorno financeiro. Por isso eu estava trabalhando mais e ganhando menos. E aí quando eu tive essa clareza de que eu poderia ganhar mais focando, né, por exemplo, no atendimento particular e dentro do consultório particular focando, por exemplo, em determinados procedimentos, cara, a minha qualidade de vida foi para outro nível. E hoje o que acontece? Hoje ele foca o tempo, o dinheiro, a energia dele e onde dá mais retorno e onde dá mais prazer para ele. É isso. Né? A lei de Pareto fala isso. Né? Para quem não conhece, a lei de Pareto diz o seguinte, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Quer ver um exemplo nosso do CVM? 80% dos nossos clientes vêm do Instagram. Né? Mas a gente está fazendo marketing no YouTube, a gente faz marketing no Facebook. Mas hoje, o nosso 80-20 é o Instagram. É por isso que a gente dá tanta atenção para o Instagram. Né? Mas isso a gente foi mapeando com o tempo. Né? A gente vai mapeando, vai testando, e a mesma coisa você pode fazer. Será que, por exemplo, no caso do Dr. Vanderlan, hoje, o 80-20 dele é indicações de outros pacientes. Não é indicação de médicos, de colegas que encaminham para ele, e não é o marketing também que traz o maior número de pacientes para ele. O maior número de pacientes dele, hoje, no consultório particular, é proveniente de pacientes que indicaram ele. Pacientes que foram encantados, fidelizados no atendimento dele, passaram por algum tratamento e indicam ele para outras pessoas. Então isso é o que faz 80% dos resultados dele do consultório vem disso. E com essa mudança de chave que ele teve, ele foca hoje muito mais no consultório, não abandonou totalmente os outros vínculos, mas ele dedica menos tempo para os outros vínculos. Por quê? Porque é no consultório onde ele ganha mais e onde ele é mais feliz, onde ele tem mais prazer. Né? Então, essa virada de chave é fundamental.